Podem ir à programação das crianças. É impressão minha, irmãos, está bem baixinho o som aqui. Alô? Alô? Alô, som. 1, 2, 3, som. Ah, não tem programação para criança? Pronto, traz as crianças de volta aí, irmãos. Agora eu preciso de um professor de criança para trazer as crianças de volta. Amém, irmãos. Vamos então orar ao Senhor. Eu fui no mecânico aqui, não é no habitual, e achei que ia ter instintivamente, né? Oremos a Deus. Soberano e altíssimo Deus, nosso eterno Pai, Pai de nosso bendito Salvador Jesus Cristo, temos aqui te louvado, celebrado, meu Deus, mostrado nossa aspiração, nosso desejo de ver a tua mão agindo no meio do teu povo. Fala conosco, instrui-nos para a obediência, serviço e santidade. Dá-nos um coração como o teu, Senhor, e faz Jesus Cristo real para cada crente hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago, Epístola Universal de Tiago. Capítulo de número 2, Tiago, capítulo de número 2. Diz assim a Bíblia Sagrada, a partir do versículo de número 21. Esse é um texto que seria incomum para nós evangélicos, mas nós veremos que não. A igreja romana usa esse texto contra nós, mas mal utilizado. Tiago 2, a partir do versículo de número 21. Leiamos: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu ao altar o seu filho Isaque? Bem ver que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E com a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Podeis assentar. Todos nós evangélicos estamos habituados a uma multidão de versículos da Bíblia, a maior parte dele na boca do apóstolo Paulo, afirmando que somos justificados diante de Deus por meio da fé e não pelas obras. E isoladamente nós temos este único texto que Tiago fala em justificar o homem pelas obras. Mas há uma clara diferença. Os textos de Paulo são interessados na nossa justificação diante de Deus. No tribunal de Deus, nós somos culpados. Nós não temos obras para merecer a absolvição, ou seja, a justificação, mas confiando em Jesus Cristo como nosso Salvador, em seu sacrifício perfeito, nos é acreditada a justiça de Cristo, assim como os nossos pecados foram lançados sobre ele na cruz.
e assim somos justificados e absolvidos. Este é o assunto de Paulo. Por isso que ele diz em Romanos 5:1: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. A preocupação dele de falar de justificação é relativamente à nossa justificação diante de Deus, para ter paz com Deus. Já Tiago não está falando de justificação diante de Deus, mas de justificação diante dos homens. Por isso que o versículo de número 23 diz: vede. Vede quer dizer constatai que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Nós constatamos que alguém é justificado quando ele não apenas professa fé, mas manifesta obras. Deus não precisa ver as obras para nos justificar, porque Ele conhece o nosso coração e sabe que a fé legítima está lá e logo nos justifica. Mas os homens ao nosso redor não sabem se nós somos verdadeiramente crentes, se nossa profissão de fé coincide com aquilo que há no nosso coração. Então nós vamos ver que alguém é justificado, vamos constatar que alguém é justificado quando ele manifestar que tem fé através das suas obras. A justificação aqui, portanto, é diante do outro, diante da comunidade. Vede. E fé em Tiago não é necessariamente a fé salvífica, a fé salvadora. A fé em Tiago é a fé verbal, é a profissão de fé. Veja o que Tiago diz no capítulo de número 2, versículo de número 14: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura essa fé, ou seja, a fé que ele diz ter, pode salvá-lo? Então Tiago está preocupado exatamente com a nossa constatação. Ele está dizendo: se alguém diz que tem fé, não tem necessariamente. Se alguém diz que tem fé e esta fé não produz nada, esta fé é meramente nominal, professada, pode salvar esta pessoa de maneira nenhuma. Esta é uma fé morta em si mesma, não é a fé viva que produz obras. Então, quando ele diz no versículo de número 26: vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. A fé aí é a fé professada. Ou seja, vocês vão ver, vocês vão constatar que alguém é justificado não somente pela fé que ele professa ter, não apenas pela fé, profissão verbal, que ele assevera, está também no seu coração, mas vocês vão ver através das obras que ele praticar. Isso fica claro até no exemplo que Tiago escolheu. Tiago diz que Abraão foi, obviamente, diante do mundo, porque Deus conhecia-lhe o coração, não precisava de nenhum ato externo para saber de sua legítima fé. Mas Abraão foi justificado, ele diz lá, quando ofereceu Isaque pelas obras. Ele se justificou como crente. Ele mostrou ao mundo que era justificado através das obras, quando ofereceu lá, ou esteve disposto a oferecer, porque o sacrifício não se consumou, o seu filho Isaque. Note que obra Tiago escolheu para ilustrar como obra que procede da fé. Ele não usou, por exemplo, a caridade, como muitas pessoas pensariam, alguém sair ajudando os pobres. Ele não colocou uma penitência, alguém subir uma escadaria de joelhos. Ele colocou uma obra que, se alguém tivesse fé como Abraão tinha, iria fazer. Deus pediu a Abraão Isaque em sacrifício. Abraão ofereceu porque cria. Não era uma fé estranha, a fé não era uma obra estranha, a fé era uma obra que naturalmente fluiria se ele cresce. Portanto, Tiago escolhe para ilustrar uma obra que é a expressão imediata de uma fé. E nós vemos claramente que Tiago está querendo dizer tudo isso que eu expus, porque ele diz assim, versículo de número 27:
22 e 23. Bem vês, note novamente o vês, bem vês. Ele não está falando de Deus, ele está falando de nós. Nós vemos, nós percebemos, nós só vemos justificação ou fé salvadora legítima quando há obras. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Note, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso como justiça, foi chamado amigo de Deus. Agora note o detalhe: esta escritura que fala, conforme nós iremos ver no culto de hoje, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, ela se deu antes de Isaac ter nascido. Foi quando Deus prometeu a Abraão que de sua descendência viria o Salvador, que viria uma grande nação. Ele ainda nem tinha tido Isaac por filho, que a Bíblia diz lá no Gênesis: Abraão creu nesta promessa e isso lhe foi imputado como justiça. No entanto, Tiago está dizendo que esta escritura cumpriu-se lá, quando ele esteve disposto a oferecer Isaac em sacrifício. Na verdade é que Tiago está querendo dizer o seguinte: para Deus cumpriu-se antes. Antes de Isaac nascer, Abraão creu em Deus, a Bíblia diz lá, isso lhe foi imputado como justiça, mas para nós isso só foi visto, isso só foi cumprido aos nossos olhos. Nós só vimos que a fé dele era uma fé legítima quando ele subiu ao Monte Moriá, disposto ao sacrifício de seu próprio filho. Saindo, irmãos, agora dessas nuances teológicas, que não é o objetivo da pregação dessa noite, mas era necessário preliminarmente explicar, eu quero aqui que os irmãos observem uma coisa. Todos nós ouvimos falar de Abraão como o pai da fé. Isso é salientado não apenas no Velho Testamento, mas no Novo. Paulo diz que Abraão é o pai dos crentes, somos abençoados com o crente Abraão, lá em Gálatas. Abraão foi importante não apenas para Israel, portanto, mas para nós. É um modelo de fé para nós. Nós ouvimos muito sobre a fé de Abraão. Talvez alguém que leia a história de Abraão e veja algumas de suas falhas, diga: por que a Bíblia enaltece tanto Abraão, se ele foi trôpego aqui, falhou nesse momento aqui? Mas é porque, irmãos, o Abraão de quem a Bíblia fala é, acima de tudo, o Abraão do final da história. Abraão foi crescendo na fé, Abraão foi progredindo no conhecimento de Deus. No caminho ele teve erros, ele cometeu equívocos, mas ele foi aprendendo com Deus, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo. Sua fé no início, uma fé de certa maneira fraquinha em alguns aspectos, forte em outros, ela foi naquilo em que ela tinha de fraqueza ganhando força. Sua fé foi aumentando, suas obras foram ficando mais fortes, a robustez da sua espiritualidade foi se consumando. E um judeu que tinha admiração por Abraão, Paulo, que tinha tanta admiração por Abraão, estava vendo o Abraão do final da história, aquilo em que Abraão se tornou no final da história. Tiago aqui está dizendo: no final da história suas obras cooperaram com a sua fé para ficar inequívoco à vista de todos os homens, de todos os crentes, que ele era um homem de fé, não apenas professava, ele tinha verdadeira fé. Suas obras aperfeiçoaram a sua fé, consumaram a sua fé. Muitos dos homens de Deus que nós admiramos
nós os admiramos por aquilo em que eles se tornaram progressivamente. Nós temos a imagem do final, e é aqui onde eu quero chegar, irmãos. O importante para nós é que estamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É a última coisa que Pedro diz na sua última epístola, que nós desejemos o leite espiritual, como diz Pedro, e cresçamos, que desenvolvamos, como diz Paulo aos Filipenses, a nossa salvação com temor e tremor. Uma das características da vida é que a vida se desenvolve, é que a vida cresce, é que a vida se expande. Tudo que está vivo se movimenta, tem dinamicidade. O morto é inerte, o morto decompõe-se, não avança, não se desenvolve. Se nós temos uma fé verdadeira, uma conversão verdadeira, nós temos uma vida que é para desenvolver, é para crescer. Crente não é para regredir, é para avançar. Crente é para ficar mais crente, o santo é para ficar mais santo, o puro é para ficar mais puro ainda. Nós temos que avançar. No caminho, nós podemos ter atrasos ocasionais. Na história de Deambânia, do peregrino, o peregrino algumas vezes é enganado, ludibriado, porque não se atém à palavra de Deus, sai do percurso, sai do caminho, atrasa, mas logo é repreendido, esclarecido, vê o seu erro, retorna ao caminho e segue adiante. Nós, na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, por falta de vigilância, atenção, discernimento, prudência, vigilância, podemos ocasionalmente sair do caminho, mas que tanto mais rapidamente reconheçamos onde estamos falhando, que retornemos ao caminho e cresçamos. De certa maneira, irmãos, aquele que se diz crente não está se desenvolvendo, mesmo podendo ser até um verdadeiro crente, enquanto ele está nesse momento estacionado, ele pode ter insegurança acerca da sua salvação. Porque nós só temos uma segurança completa quando a gente vê a vida de Deus se desenvolvendo em nós. É aí que nós percebemos que nossa fé não é uma mera profissão verbal, ela está nos fazendo subir degraus, avançar de força em força, de graça em graça, de glória em glória. Então vamos aprender com a vida de Abraão, que é o primeiro exemplo que vamos tomar nessa noite. Lá em Gênesis, no capítulo de número 12, nós temos um chamado de Abraão quando ele estava na terra de Ur dos Caldeus. Verso 1: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus dirige a sua palavra a Abraão, diz: sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, em ti, quer dizer, na tua semente, através de Jesus Cristo, serão benditas todas as famílias da terra. O que é que Abraão faz? Obedece. Lá em Hebreus 11, a Bíblia diz: pela fé Abraão obedeceu, sem saber nem para onde ia, ele obedeceu, ele saiu. É interessante que o acompanhou Ló, que era de sua família, mas logo adiante Ló vai se separar de Abraão, porque os pastores de Ló, do gado de Ló, se desentendem com os pastores do gado de Abraão, e Abraão diz: não dá mais para continuar, vai para um lado que eu vou para o outro. E Ló nesse momento vai para o caminho que ele escolheu. Ele acompanhou Abraão aventureiramente.
Mas Abraão saiu da sua terra não aventureiramente, ele saiu por causa da palavra divina. Uma coisa interessante é que ao longo da vida de Abraão, esta promessa vai ser repetida inúmeras vezes. Deus vai aparecer depois desse momento aqui a Abraão em várias ocasiões e vai reafirmar esta promessa, sempre acrescentando algum detalhe novo, mas reafirmando-a. Isso mostra para nós, sabe o que, irmãos? Abraão não tinha Bíblia naquele tempo. A palavra de Deus não lhe vinha por um livro, mas Deus falava a ele diretamente. E falava a mesma coisa, dizia a mesma promessa. É como se Abraão estivesse lendo a Bíblia várias vezes. Se Abraão, para crescer espiritualmente, precisava que Deus ficasse repetindo em inúmeras ocasiões, aparecendo a ele sobrenaturalmente e repetindo esta promessa, trazendo alguma nova luz, isso mostra, irmãos, que se nós quisermos crescer espiritualmente, nós temos que ler esse livro, lê-lo inúmeras vezes. Mas eu já li isso, leia de novo, Deus vai falar alguma coisa nova. Assim como cada vez que Deus aparecia a Abraão para reiterar esta promessa, alguma informação nova vinha. Toda vez que você lê este livro, lê as mesmas cartas, os mesmos livros da Bíblia, Deus vai lhe falar de novo. Se para Abraão sem Bíblia Deus tinha que aparecer e repetir, você com Bíblia tem a obrigação de ler este livro. Por isso que o salmista diz: bem-aventurado o varão que medita nesta palavra dia e noite, tudo quanto ele fizer prosperará. Se você quer crescer espiritualmente, se você é crente, se tem vida aí dentro, se aí não é um poço seco, mas se tem água aí dentro, há desejo de crescimento, e não há crescimento sem a palavra de Deus. Leia esta palavra. E nós vemos que Abraão saiu. E Abraão, irmãos, começou a peregrinar. Houve uma grande fome naquele tempo, de acordo com o versículo 10 em diante do capítulo 12. Ele vai lá para as bandas do Egito por causa dessa fome. Aí nós já vemos uma fraqueza em Abraão. Abraão, irmãos, quando está chegando no Egito, ele pensa assim: se eu disser que Sara é minha esposa, vão me matar para ficar com ela, porque ela é uma mulher muito bonita. Então eu vou dizer que ela é minha irmã. Quando a gente lê o Gênesis todos, a gente vai descobrir que esta afirmação de Abraão não era uma mentira, mas era uma omissão muito grave. Na verdade, Sara era filha do mesmo pai que Abraão, mas não da mesma mãe, eram meio-irmãos. Naquele tempo ainda era tolerável esse tipo de relação para encher a terra, e por motivos aqui que eu não vou me expandir em explicar, porque não é o assunto da pregação. Mas Abraão, quando omite que ele é o esposo de Sara, ele está de certa maneira expondo Sara ao adultério. Algum daqueles homens, como eles tentaram, de acordo com o texto, poderiam se apoderar de Sara para ser a sua esposa. Quando a gente lê isso, a gente fica revoltado com Abraão, com a sua falta de fé. Mas na verdade, irmãos, aqui não era uma absoluta falta de fé, era uma fé mal concebida. Abraão pensou o seguinte: se Deus disse para eu sair da minha terra, ir para um outro lugar e constituir uma grande nação, e eu ainda não tive nem um filho para constituir essa grande nação, então eu tenho que ajudar a Deus a cumprir a sua promessa, me preservando vivo até lá. Na verdade, ele não fazia isso apenas egoisticamente, como uma primeira leitura pode nos levar a crer. Ele fazia isso porque ele entendia que ele deveria cooperar com Deus. Deus mandou que eu saísse, disse que viria de mim uma grande nação. Se eu morrer, isso não se cumpre, eu tenho que ajudar a promessa de Deus a se cumprir. E aí ele toma essa atitude. Mas a Bíblia diz que houve pragas sobre a casa de Faraó,
E Faraó então percebeu que estava sob o juízo de Deus e chegou para Abraão e disse: como é que tu fizeste isso? Por que tu não me disseste que ela era tua esposa? Por que tu me enganaste? Meus amados irmãos, a gente vê que Deus cuida. Abraão não precisava ter dado aquela ajudinha a Deus. Ele devia ter confiado em Deus plenamente. Aquele que prometeu é que sustenta, ele faz tudo. Eu não ajudo Deus, Deus cumpre o que ele diz. E ele deveria ter dito a verdade. Interessante que ele vai repetir este erro novamente, mesmo com isso daqui. Lá diante de Abimeleque, ele também vai fazer a mesma coisa, passando lá por território filisteu. Ele vai dizer que Sara é sua meia-irmã. Aí Deus aparece em sonhos ao rei do lugar e diz: não toca, porque esta mulher é esposa dele. E aí o rei do local diz: tu quase me fizeste pecar, tu manda tua mulher, por que tu não me disseste? Ou seja, Abraão errou 2 vezes para não cometer a 3ª vez. Há um processo de aprendizagem. Ele teve fé para sair, ele teve fé para crer que seria uma grande nação, até quis ajudar, preservando sua vida. Mas seu mau esclarecimento, e lembre-se, ele não tem a Bíblia que você tem na mão, ele não tem a história dos erros dos outros que você tem para ler e não cometer. Ele, com as limitações do seu conhecimento, equivocou-se e errou por 2 vezes. Quando há o conflito entre os pastores de Abraão e de Ló, aí Abraão diz a Ló: escolhe aí para onde é que tu queres ir. E Ló escolhe, olhando com seus olhos um lugar muito promissor. Versículo 11 do capítulo 13 de Gênesis. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, partiu Ló para o oriente, apartaram-se um do outro. Ló foi progredindo economicamente, se estabeleceu em Sodoma, teve posição importante lá. Mas Abraão não foi para onde os seus olhos lhe encaminharam, mas para onde Deus lhe disse. Veja aí Gênesis 13, 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhos de Mamre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Enquanto que Ló foi guiado pelos seus olhos, Abraão foi guiado pela palavra de Deus. Deus reafirma a promessa de Gênesis 12, mas tem uma coisa a mais. Deus tinha dito que ele iria sair da terra e ir para uma terra que Deus haveria de mostrar, que ele lá iria ter uma descendência que formaria uma grande nação. Promete que dos descendentes, na semente dele, seriam benditas todas as famílias da terra. E agora Deus diz a ele qual é a terra. Deus reafirma a promessa da semente dele, da grande nação, mas acrescenta uma coisa. Deus diz: olha para cá, olha para lá, olha para lá. É isso tudo que eu vou dar à tua descendência. Percorre essa terra. Meus irmãos, Abraão, ele próprio nunca possuiu aquela terra. Ele viveu peregrinando como um nômade, mas andando na terra que Deus disse que seria da descendência dele. Note, a mesma promessa e mais alguma coisa. Crente, leia a Bíblia, porque o Deus que falou a você no versículo vai falar de novo quando você ler. O Deus que deu uma palavra pode falar muitas vezes por essa palavra. E aí Ló é levado cativo por inimigos de Sodoma. Abraão vai lá, liberta Ló.
Aparece o sacerdote Melquisedeque, está lá Abrão dando o dízimo a Melquisedeque, fiel. Lá no capítulo de número 15, Deus reafirma a sua promessa a Abraão e acrescenta sempre mais alguma coisa. Gênesis 15, a partir do 1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Note, agora é aquele texto lá, antes de Isaac nascer, versículo 6: e creu ele no Senhor, e foi-lhe isso imputado por justiça. A fé de Abraão que o justificou foi muito antes de Isaac nascer e do sacrifício. Por isso que quando Tiago diz que cumpriu-se lá, ele quer dizer cumpriu-se para nós, aos nossos olhos. Nós vimos que Abraão era este homem crente lá, mas Deus já viu aqui. Abraão creu. Abraão disse: eu não tenho filho, Senhor, como é que vai ser? Eu só tenho um mordomo, vou deixar tudo para ele, como é que vai ser? Deus disse: não, vai ser gerado de ti, vai vir de ti o descendente. E meus amados irmãos, Abraão crê nisso, mas Abraão mais uma vez vai ser trôpego, porque ele vai dizer: como é que pode? Deus disse que vem da minha linhagem, não é o meu mordomo, é um filho meu, dos meus lombos. A minha esposa Sara é estéril, então como é que eu vou gerar esse filho? Aí Sara, que também cria nesta promessa, dá a Abraão sua escrava, para que ele tenha relações sexuais com ela e gere um filho. Isso não foi uma relação, irmãos, promíscua. Aí não é um Abraão adúltero, embora tenha sido pecaminoso o que ele fez. Ele não fez por uma sensualidade, uma lascívia. Ele queria encontrar uma maneira de cumprir a promessa de Deus, como se Deus precisasse ser ajudado. E mais uma vez eu digo, antes de você julgar Abraão, ele não tinha a Bíblia que você tem completa, ele não tinha o registro da história dos outros que erraram para não errar como você tem. E Abraão fez isso, irmãos, querendo que a promessa de Deus se cumprisse, mas Deus não aceitou esse caminho. Aqui em Gênesis 17 diz: sendo pois Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Mais uma vez reitera as promessas: e porei o meu concerto entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Deus reitera a promessa e informa uma nova coisa, que o nome de Abrão agora é Abraão. Sempre a mesma promessa e mais alguma coisa. Como eu disse, leia a Bíblia, que Deus vai falar de novo. E aqui, meus amados irmãos, Deus vai dizer que o filho que nasceu de Agar, Ismael, não seria o herdeiro, embora Deus tenha promessas para ele, mas será o herdeiro, um filho de Sara, que era a esposa legítima de Abraão. Abraão já era idoso, 99 anos, Sara já tinha até entrado na menopausa, mas Deus diz que vai fazer.
Gênesis 17, versículo de número 15. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e abençoarei, e será mãe das nações, rei dos povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael, quero outro filho, diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a tua semente depois dele. Abraão, irmãos, foi crescendo, ouvindo a palavra, sempre Deus falando mais alguma coisa com ele, e ele foi crescendo, sua fé foi amadurecendo. Se você quer crescer espiritualmente, você tem que ler a Bíblia e deixar Deus falar sempre de novo. Você tem que ir desenvolvendo o seu relacionamento com Deus. E aqui a Bíblia vai mostrar que Deus vai falar a Sara que ela vai ter um filho. Sara ri da possibilidade, Deus a repreende. Ela até mente: não, eu não ri, mas ficou com medo. Mas Deus diz: vai ser de Sara. Abraão aqui, irmãos, segundo Romanos capítulo de número 4, ele crê em esperança contra a esperança. Ele espera que se cumpra o que Deus está dizendo contra a expectativa de seu corpo. Conforme diz lá em Romanos 4, aqui não levando em conta seu corpo amortecido, ele crê na promessa contra as expectativas. Abraão aqui já é um homem de uma fé bem mais sólida. Tanto que quando Deus vai anunciar a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra, e vai tirar Ló de lá para que ele se sinta confortado, Abraão intercede pela cidade: Senhor, se lá tiver 50 justos, vai fazer isso? Deus diz: não. E Abraão disse: se tiver 40 não, se tiver 30 não, se tiver 20 não, se tiver 10 não, mas nem 10 justos tinha lá. E Deus então mostra que ele vai destruir o lugar e tirar Ló de lá com a sua família, porque nem 10 justos havia naquele lugar. Mas quando Deus vai anunciar a Abraão, veja como acontece. Gênesis 18, versículo 17: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço. Que coisa curiosa, irmãos. Deus não iria deixar de fazer a Abraão saber quais eram os seus propósitos. Por isso que o texto lá de Tiago diz: ele foi chamado amigo de Deus, ele se tornou íntimo de Deus. É para o seu amigo que você conta os seus segredos. A Bíblia diz que o crente tem um segredo com Deus. A intimidade do Senhor é para com aqueles que o temem. O Senhor nada fará sem revelar os seus segredos aos seus profetas. Jesus, chamando assim os discípulos, ele disse: eu não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor vai fazer. Eu vos chamo de amigos, porque tudo vos tenho dado a conhecer. Nós temos que desenvolver uma comunhão crescente com Deus. Temos que ser amigos de Deus, para Ele nos revelar o seu propósito. Diz aí o texto, versículo 17: diz o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Agora veja o versículo 19, como é interessante. Deus aqui vai dizer o seguinte: eu tenho confiança no futuro promissor deste Abraão. Olha o que é que ele diz: porque eu tenho conhecido, ou seja, Deus diz: eu tenho conhecido Abraão, e que ele é futuro de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para a
agora com justiça, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus diz: eu tenho esperança desse rapaz, eu o conheço, eu sei que ele vai progredir, eu sei que ele vai ser uma bênção, eu sei que no final dessa estrada aqui que eu estou desenvolvendo com ele, ele vai ordenar sua casa, os seus filhos depois dele, para agirem com justiça e juízo, e aí eu possa fazer vir tudo o que eu estou dizendo a Abraão. Deus prometeu a Abraão, irmãos, tudo antes de fazer dele o homem preparado para receber todas aquelas promessas. Deus investiu em Abraão. Deus está investindo em você, meu irmão. Deus está investindo em você. Não atrase Deus, não, porque Ele quer que você progrida. E meus irmãos, Abraão tornou-se tão íntimo de Deus, que Deus não apenas revelou a Abraão o principal segredo, Deus revelou a Abraão os seus sentimentos, se é que eu posso falar assim. Deus iria enviar o seu próprio filho para morrer por nós. Deus ia ter esta ferida no seu próprio coração, e Ele queria que Abraão, seu amigo, pudesse ter o privilégio de conhecer não apenas o plano de enviar Jesus para morrer por nós, mas de sentir o que Deus sentiria. Meus irmãos, o maior símbolo da intimidade com Deus é quando Deus quer que você sinta o que Ele sente. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e Davi foi o único homem na Bíblia que profetizou sobre Jesus na primeira pessoa. Ele sente no seu sofrimento, aquela época, o sofrimento futuro de Jesus. Ele diz lá nos Salmos: traspassaram minhas mãos e meus pés. Ele fala da agonia do Messias: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não fala na terceira pessoa, ele dirá isso, ele sentirá isso. Ele fala dizendo que ele sente, porque no seu sofrimento, aquele momento, ele participou dos sofrimentos de Cristo. Essa é a prova de amizade de Deus com o homem. Quem era o profeta? Era aquele que Deus chamava e colocava nele os seus sentimentos. A dor do coração de Deus era transferida para o profeta. Por isso que quando o profeta ia profetizar, tem assim na Bíblia: peso do Senhor. O profeta estava sobre o peso. O profeta sentia a angústia, o profeta via a ingratidão do povo contra Deus. Deus revela os seus segredos àqueles que o temem. Deus compartilha o seu coração com aqueles que o temem. Por isso que Paulo, em seus sofrimentos, ele disse: eu estou participando das aflições de Cristo, eu estou nas perseguições que vêm contra mim, me unindo a Cristo em suas aflições. Este é o maior privilégio, irmãos, é quando Deus quer compartilhar conosco o seu próprio coração. E Deus disse a Abraão: Abraão, leva teu filho, teu único filho, até o monte Moriá, e o oferece em sacrifício. Abraão ali, irmãos, ia sentir a mesma dor do coração de Deus quando enviou Jesus para fazendo esse homem morrer em nosso lugar. Que coisa profunda! Mas veja como a fé de Abraão não era mais aquela do começo. Sempre Abraão achava que tinha que ajudar Deus. Deus disse que vai fazer isso, mas eu tenho que cooperar. Deus disse que vai fazer isso, mas eu tenho que ajudar. Não foi isso que nós vimos até agora? Pois agora Deus estava dizendo a Abraão: esse teu filho aí, no qual por ele eu prometi descendência, e que ainda não teve filho nenhum para gerar descendência, estou mandando tu matá-lo. Ou seja, eu estou mandando tu agir contra a promessa. Este filho eu tinha te dito que era dele que viria a linhagem. Pois agora eu estou te dizendo, Abraão, tu não vai me ajudar não, tu vai me atrapalhar. Tu vai matar aquele de quem deveria vir descendência. Eu quero ver se tu me obedece mesmo numa ordem absurda, uma ordem contra a promessa.
O Abraão de agora, irmão, não é mais o Abraão do começo, não. O Abraão do começo não entenderia isso, não estaria preparado para isso, não. O Abraão do começo queria ajudar Deus. Agora Deus está mandando que ele atrapalhe e confie. Lá em Hebreus 11, a Bíblia diz que Abraão levou Isaque, confiando que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. É curioso, o que aconteceu não foi que Isaque morreu e ressuscitou, como Abraão pensava. Mas a Bíblia diz que foi isso que Abraão pensou. Ele tem que morrer, ressuscitar e a promessa continuar nele. Quando Abraão levantou esta ideia de que Isaque depois de morto poderia ressuscitar, ele conseguiu enxergar que Jesus iria ressuscitar. Por isso que Jesus disse: ele viu o meu dia e se alegrou. Ele viu o meu dia. Ele imaginou o seu filho sendo morto, mas depois Deus o ressuscitando, para que ele também pudesse entender que Deus era poderoso para ressuscitar Jesus. Jesus disse: ele viu o meu dia e se alegrou. E Abraão vai com Isaque subindo aquela montanha. O filósofo dinamarquês Kierkegaard, no seu livro Temor e Tremor, coloca nos irmãos uma figuração psicológica terrível. Ele vai dizendo: olha, imagine Abraão com o filho na frente, e a cada momento da escalada daquele monte, ele imaginando que ele ia cutelar aquele filho, o filho que ele amava, o filho tão esperado, o filho da velhice, o filho da promessa. Imagine ele subindo, não era uma subida de um momento, demorava muito tempo. Imagine ele subindo, imaginando, olhando para aquele menino, imaginando que ele iria acutelá-lo. Ele vai com o seu servo. Chega uma hora que ele diz para o seu servo: você fica, que eu vou subir com ele e nós voltaremos. Olha a fé de Abraão. Eu vou, mas eu vou voltar com ele. Agora era uma fé inabalável, irmãos. E Abraão está lá. Na hora que ele vai descer com o cutelo, o anjo do Senhor segura a sua mão e diz: não precisa mais. Agora sei que temes a Deus. Agora sei que temes a Deus. A Bíblia diz que para Isaque não ficar confuso, porque Abraão tinha dito a Isaque que ele iria oferecer um sacrifício. Isaque não imaginava que seria ele. Para o menino não ficar traumatizado e achar que ele seria morto pelo pai, naquela hora em cima do monte, ninguém sabe como subiu, no meio dos arbustos aparece um cordeiro, e Abraão sacrifica no lugar de Isaque. Ali Abraão vê a substituição. Nós deveríamos morrer, mas Jesus morreu em nosso lugar. Ali ele entende o plano de Deus, ali ele entende o coração de Deus, ali ele se torna o pai da fé, ali as obras cooperam com a fé e a fé é consumada. Ali se cumpre aos olhos de quem quiser ver que Abraão foi um crente que foi justificado diante de Deus pela fé. E ali acontece uma coisa gloriosa. Deus até então tinha prometido a Abraão, feito promessas. Deus agora vai enfatizar mais firme, ele vai jurar. Como não havia outro maior do que ele por quem jurar, ele vai jurar por si mesmo. Já tinha feito tanta promessa em tantas ocasiões, que agora não era hora de mais uma, era hora de uma coisa mais forte. Há um Abraão que poderia ouvir a palavra com maior firmeza. Diz a Bíblia em Gênesis 22, a partir do 15: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O autor da carta aos Hebreus diz: por duas coisas em que Deus não pode mentir, uma promessa e um juramento.
Ele deu uma segurança inabalável a Abraão, para mostrar a imutabilidade do seu conselho. Aquele que tinha prometido agora jura. O Abraão que Israel, irmãos, via como modelo, que Paulo disse é o pai da nossa fé, é este Abraão do final. É este Abraão do final. O que a Bíblia mostra é como Deus, irmãos, trabalha na vida de pessoas, para fazer estas pessoas avançarem, progredirem, crescerem na sua fé. Agora, quer ver uma coisa interessante, irmãos? Tanta promessa que Deus fez a Abraão, né? Abraão tem Isaac, a Bíblia tem a passagem lá que Deus aparece a Isaac e promete a Isaac. Aliás, prometeu a mesma coisa que prometeu a Abraão para Isaac e para Rebeca. Depois Isaac tem Jacó, aí Deus aparece a Jacó e repete a promessa. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu comparei essas aparições de Deus, onde Deus falava e sempre acrescentava alguma coisa, com a Bíblia, não é isso? Pois bem, irmãos, isso mostra que não tem nenhum negócio de tradição oral. Não tem negócio de tradição oral, porque Deus poderia ter dito a Abraão e Abraão ter contado para Isaac. E aí Isaac teria contado para Jacó. Mas Deus não quer tradição não, Deus quer a palavra. Ele aparece para Abraão e fala, aparece para Isaac e fala, aparece para Jacó e fala. Enquanto não tem Bíblia escrita, Deus fala de novo. A informação era a mesma, podia ser comunicada por tradição oral, mas Deus sabe, irmãos, que os homens podem deturpar a sua palavra. Ele fala de novo, falou a Abraão, falou a Jacó, de primeira mão. O catolicismo diz, além da Bíblia, tem uma tradição oral aí que passa dos bispos de uma geração para o outro, que vieram dos apóstolos, que eles não escreveram. Se existisse isso, já estaria deturpado há muito tempo, no meio de tanto bispo desonesto, de tanto papa promíscuo ao longo da história, não teria sobrevivido nada. Deus não confia na tradição, Deus confia na sua palavra. Antes de ela ganhar registro escrito e fixo, Deus falou a Abraão, falou a Isaac e falou a Jacó. Abraão poderia ter dito a Isaac, Isaac já tinha visto Abraão dizer, e ele também tinha ouvido Deus falar, podia dizer a Jacó. Não, Deus aparece a Jacó e fala de novo. E fala de novo. A segunda pessoa que eu vou tomar como exemplo de crescimento espiritual aqui, irmãos, é Jacó. Jacó, quando estava no ventre da mãe, ele foi o segundo a sair. Esaú foi o primogênito. Ele recebeu uma palavra de Deus, uma palavra sobre ele, melhor dizendo, foi dito para os seus pais. Deus disse, olha, o maior servirá ao menor. Deus disse que a continuidade da promessa que ele fizera a Abraão e a Isaac não teria sucessão por Esaú, o primogênito dos gêmeos, o primeiro a sair do ventre, mas teria sucessão por Jacó, o mais moço. Aí, meus amados irmãos, quando Isaac era idoso, ficou quase cego, não via mais nada, e ele teimosamente, porque Deus havia dito, Rebeca guardou no seu coração, que era o filho menor, mais moço, que teria a continuidade da promessa. Ele quer abençoar Esaú, porque Esaú é o primogênito. A normalidade, a tradição daquele tempo era dar as bênçãos, a herança ao primogênito. Ele quer dar a Esaú. Aí Rebeca, também não entendam Rebeca como uma egoísta. Lembre-se, você tem a Bíblia completa e as histórias dos erros para não errar. Rebeca quer ajudar a Deus, como Abraão. Rebeca pega Jacó, não, Jacó, é você, Deus disse que seria você. Então eu vou lhe vestir aqui com pelos, porque teu irmão é peludo. Quando teu pai, que não está enxergando nada, passar a mão em ti, sentir os pelos aqui destes animais, dessas vestes, vai achar que é Esaú.
eu vou fazer aqui o alimento do jeito que Esaú faz. Tu leva lá para o teu pai. Se apresenta como se fosse Esaú, que é ajudar a Deus. Aí, meus irmãos, Jacó vai lá e engana seu pai o abençoa. Quando Esaú chega querendo a bênção, Isaac diz: não posso mais, já abençoei teu outro irmão. Esaú fica furioso e quer matar Jacó. E aí Rebeca e Isaac, vendo que poderia acontecer uma tragédia, orientam Jacó a ir embora. Vai-se embora, Jacó, vai lá para casa, diz, do meu tio, do teu tio Labão, vai para lá, sai daqui, senão Esaú te mata. Agora sabe qual é o detalhe, irmãos? É que para Deus abençoar a Jacó, ele não precisava que Isaac tivesse dado aquela bênção. A confusão na cabeça de Rebeca era esse: vamos enganar o teu pai para ele te abençoar, Jacó, porque se ele não te abençoar, então a promessa de Deus não vai se cumprir. Quem vai ser o sucessor é Esaú, mas Deus disse que era você, que ia ajudar Deus. Irmãos, com bênção de Isaac ou não, seria Jacó. Rebeca se precipitou, quis ajudar a Deus. Deus não precisa de ajuda. E aí Jacó foge. E Jacó tem uma experiência de conversão. Eu considero que aqui seja a conversão de Jacó. Quando ele está fugindo, cansado, ele pega uma pedra como travesseiro. Devia estar cansado demais mesmo, né? Uma pedra por travesseiro. E aí ele tem uma visão. Gênesis capítulo de número 28, a partir do versículo de número 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos subiam e desciam por ela. Antes de eu continuar, preste atenção. Nesse sonho, Jacó vê uma escada que desce do céu à terra. Que escada é essa? Jesus, o mediador entre Deus e os homens, aquele que disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. A escada, ela permitia ir da terra até o céu. E é dito que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Lá no Evangelho de João, Jesus alude a esse texto. Jesus diz: vocês ainda vão ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Portanto, Jacó estava tendo uma visão figurada de Cristo, de sua mediação. E aí continuamos. E eis que o Senhor estava em cima e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó de seu sono, na verdade o Senhor, acordado, pois, Jacó do seu sono, desculpa, irmãos, a iluminação, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão horrível é este lugar, ou quão terrível, desculpe-me, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Ele viu a escada, ele viu Jesus, e quando ele acordou, ele entendeu: eu vi a porta dos céus, eu vi o caminho dos céus.
Meus irmãos, Jacó era filho de crente, mas não era crente. Jacó aqui teve uma experiência com Deus, porque quando ele acordou, a gente vê isso. O Senhor estava aqui, eu não sabia. Agora ele sabia o que era a presença de Deus. Agora ele não conhecia mais só de ouvir falar, não. Agora ele teve um encontro com o Senhor. E diz aí o versículo 18: então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome porém daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Quem se converte vira dizimista, irmãos. Aqui Jacó teve uma experiência com Deus. Quando ele foi ter lá com seu tio Labão enganou de todo jeito. Se ele, Jacó, enganou Isaac, Labão o enganou inúmeras vezes.